Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte sobre resíduos sólidos, né? Essa playlist aqui é linkada à questão da gestão do manejo dos resíduos sólidos, está dentro do tópico aqui de tratamento de resíduos urbanos, né? No qual trabalhamos com resíduos sólidos e também resíduos líquidos, né? Bom, a ideia agora dessa aula é falar um pouquinho sobre alguns conceitos, classificação, né, desses resíduos, algumas características e fatores que influenciam esses resíduos. Bom, a gente sabe que a parte de coleta e destinação dos resíduos sólidos, né, está dentro do saneamento básico, nossa política, né, temos hoje um novo marco, mas isso continua da mesma maneira, né, trabalhando junto com drenagem, há uma relação também muito forte, intrínseca aqui, entre a gestão de resíduos e a drenagem, né, muitas vezes as bocas de lobo, né, os canais, as galerias estão cheios daí de resíduos, né, e poluindo, né, a água, tá, e atrapalhando também a questão da quantidade de água que deve ser escoada, né, transportada, né, e é claro também que não adianta nada a gente investir em políticas aí para abastecimento, né, água potável de qualidade, e tratar nossos esgotos com qualidade, sem ter um bom manejo das águas pluviais e dos resíduos. Tá? Então essa relação é extremamente importante. Isso garante a saúde pública, né? A gente tem que sempre lembrar que os resíduos aí, né, o tratamento desses resíduos, né, a disposição adequada está dentro de resíduos sólidos, isso dentro do saneamento básico. O saneamento básico ele promove saúde, né? Então são algumas medidas ali, né, para evitar os efeitos deletérios que a falta de saneamento pode trazer para a população, né? O ramo aí da engenharia, a engenharia sanitária que trabalha com isso, né? E essa engenharia sanitária, né, a engenharia de saneamento, ela precisa aí de diversos atores, né? Então são o pessoal da engenharia civil com relação às obras de saneamento é extremamente importante, né, que atuem, mas também, lógico, pode se especializar em tópicos mais específicos. Né? Mas não só o pessoal da engenharia civil, o pessoal da geografia, né, do serviço social, da economia, da administração, enfim, a gente tem diversos players aí no mercado que são importantes para atuar dentro da questão dos resíduos, né, e dessa engenharia que é a engenharia de saneamento. Tá? Principalmente, né, na área de saneamento, não são só obras, né, a gente tem que trabalhar com umas medidas, né, educação sanitária, educação ambiental, por exemplo, né, uma educação, né, voltada para a área de saneamento. Então, nós temos medidas ali que são, né, estruturais, a drenagem trabalha muito com isso, mas medidas também que não são estruturais, né, são medidas ali de políticas públicas e assim por diante. Isso tem que ser pensado em conjunto. Isso é importante comentar, né. Bom, a questão do saneamento do meio ambiente, né? Então a gente está ali muito preocupado em controlar os insetos, os vetores, né? Que levam as doenças ali para a população, né? Uma questão voltada à questão da poluição atmosférica também, né? Os lixões, céu aberto, né? Enfim, qualquer outro tipo de resíduo aí, né? A queima, né? A gente percebe muito nessa época aí do ano que é mais seco e as pessoas acabam queimando e os impactos das queimadas, enfim. Né? Então é importante pensar essa relação da higiene das habitações, né, das indústrias, e aí a própria educação sanitária tem um papel fundamental, né? Até porque tudo isso interfere na produção, na geração de resíduo, que tipo de resíduo, que tipo de produto você consome, o que gera de resíduo. Então, essas relações aqui são extremamente importantes. Né? A gente vê que é o homem ali, ele acaba consumindo, gerando resíduos, isso vai para o ambiente, como é que isso retorna, qual a interação entre o ambiente e o homem. Né? Então é disso que a gente está tratando, essa questão dos resíduos. Por isso que uma política muito bem feita, muito adequada aqui para os resíduos envolve não só controlar aqui a qualidade do ambiente, mas também as questões intrínsecas à relação do homem com esses resíduos. Tá? Bom, dentro desse panorama geral, agora é importante a gente dar conceituar algumas coisas. Né? Então, os resíduos sólidos, nós temos o NBR, a 10004 de 2004, e trata um pouquinho sobre, né, essa questão dos resíduos sólidos aí. Então, conforme o conceito aqui, né, todos os resíduos, tá, que estão aí no estado sólido, né, ou semissólido, tá, e resultam da atividade da comunidade, né, do ponto de vista industrial, doméstico, hospitalar, comercial, de qualquer tipo de serviço, de varrição, agrícola, né, são considerados aí resíduos sólidos. Então, sólidos, né, ou também semissólidos. Semissólidos, né, o que a gente pode pensar de semissólidos? São aí, por exemplo, os lodos, né, os lodos das estações de tratamento de água e de esgoto, né, que são aqui soluções com relação à questão líquida, né, a potabilidade, mas aqui principalmente com o tratamento dos resíduos efluentes, né, domésticos, industriais, as ETs, e geram lodos, né, e isso está linkado aqui à questão dos resíduos sólidos. Então você percebe que o saneamento é importante essa integração, né, de você estar trabalhando lá com água, com esgoto, mas também os resíduos, porque
as estações geram esses tipos de resíduos, né? Então, são esses resíduos que a gente está comentando aqui. Tá? Quando a gente fala de resíduos sólidos, são esses resíduos aqui. Sólidos ou semissólidos, como por exemplo os lodos das estações, tá? De água e de esgoto, que são lodos com bastante diferença, né? Então, a solução aí são diversas para cada situação, tá? E aí, líquidos, né? Que não podem, né? Material que não, né, semissólido que não pode ser lançado numa rede pública, né? Então, são nossos resíduos sólidos. Bom, como é que funciona essa questão aí da geração do resíduo até, né, a disposição final? Então, aqui ó, o ser humano, né, ele consome produtos, né, ele compra diversos produtos, né, então isso aqui a gente chama de geração na fonte, né, isso é gerado nas nossas habitações, nas nossas residências, tá? Então, aquilo que a gente consome, é importante a gente pensar que aquilo vai se tornar resíduo, né? Então, tomar muito cuidado com o que vai consumir. Por isso, o papel da educação ambiental, sanitária, né, a questão da cultura de uma sociedade interfere muito aqui. Aqui é a fonte de tudo. É a mesma coisa, o que você gera de esgoto, né? Está vinculado muito à geração ali na fonte, tem que pensar lá. Não adianta pensar só na rede coletora ou só no sistema de transporte e coleta do resíduo sólido. Então o trabalho começa aqui. A forma que vai ser acondicionado esse resíduo é muito importante, porque a partir disso, né, será feita a coleta, tá? Então a relação do acondicionamento e a coleta é extremamente importante. E aí, né, a coleta você pode encaminhar isso aqui, por exemplo, para uma compostagem, a parte orgânica, né, já é uma medida de tratamento, ou promover a incineração, né, que às vezes é uma opção muito interessante. Países nórdicos, por exemplo, eles utilizam o sistema de incineração, né? Depois você pode utilizar essa energia para calefação, por exemplo. Né? E aí a compostagem gera um produto que pode retornar aqui na fonte, né? As pessoas podem consumir os compostos aqui, tá? E a incineração, né, ainda gera um resíduo que deve ser ligado para a disposição final. O Brasil tem feito uma boa coleta. O grande problema tem sido o tratamento, né? Não tem adotado medidas adequadas e que podem utilizar, né, esses resíduos. Parte tem sido ligada por uma reciclagem, né, para você evitar o que vai dispor aqui nos aterros. Não temos os aterros, esse é o nosso grande gargalo, né? O novo marco trata disso, até 2021 e 2024 a gente está tentando ter aterro já no nosso, para universalizar, né, a disposição final 100% por aterros, né, ter uma disposição adequada, na verdade. Tá? E aí, então, na coleta, caso não há tratamento, a gente tem enviado para a disposição final. Aqui você precisa de grandes áreas, né, grandes volumes de aterro, porque você não está aproveitando ou tratando esses resíduos. Então, essa é a dinâmica do processo. Né? O fato é que, sendo bem prático, né, o aumento populacional, quanto mais pessoas, a gente tem mais resíduos. Né? E o crescimento, o desenvolvimento ali econômico, quanto mais melhor a renda das pessoas, né, que é uma coisa importante, a gente precisa, né, as pessoas precisam ter uma renda melhor, é claro, né, mas isso também aumenta os resíduos. Então a gente tem que buscar um meio termo, né, como crescer, mas ter medidas de aproveitamento, de reciclagem, né, de usar aquele material, produzir, né, um composto orgânico, enfim, para poder desenvolver com qualidade, né? E não ter que estar aumentando cada vez mais aí os nossos aterros, nossas áreas para dispor esses resíduos. Então a gente fica nesse balanço, esse entendimento é importante no planejamento da gestão dos resíduos aí, né? Bom, a produção, né, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas características, mas aí está em torno de 0,4 a 0,7 kg por habitante dia, essa é a produção, já começa a ser um dado para você estimar o volume de aterro, volume de caminhão para coleta, né, e assim por diante. Tá? Aqui uma informação, né, incluindo aqui indústria, poda, limpeza, né, entre 400 e 500 kg por habitante dia, né, se você for trabalhar incluindo outros resíduos aí. A composição média é aquela onde a gente tem basicamente metade de matéria orgânica, que pode se tornar um composto, e outra grande parte que pode ser reciclada. Então, olha o potencial que a gente tem, e na verdade a gente tem enviado grande parte para os aterros, porque não faz uma gestão adequada com coleta seletiva e assim por diante. Né? Então, esse resíduo, né, ele tem essa composição, essa quantidade de per capita, ele está dividido ali entre que tipo, né, qual que é a origem? Domiciliar, industrial, comercial, de saúde, de transporte, consumo e assim por diante. Tá? Então, entender, né, o que é esse resíduo, classificar isso aí é o primeiro passo. Olhando aqui os dados do SNIS, né, nós temos ali uma amostra, né, o SNIS é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento, que é o link. Você tem ali mais de 5.500 municípios no país, né, 208 milhões de pessoas,
E o SNIS pega uma amostra de 62%, né, o que dá 82% da população total. Hoje nós temos uma média aí de atendimento, que é a coleta, de 92%. O problema é para onde vai esse resíduo que é feito com ele. Né? A gente percebe uma região aqui, o sul, sudeste, centro-oeste, coletando um pouco melhor, e para o nordeste e o norte tem alguns problemas aí já com relação à coleta, um número que pode ser melhorado. Né? A população hoje gira em torno de 190 milhões de pessoas, acho que não é o nosso grande problema a coleta, né? Mas a questão do tratamento e da disposição final. Tá? Em termos de massa, né, de dado aí quanto é produzido brasileiro, a média, nós já estamos em 0,96. Então já é quase 1 kg. Né? Eu mostrei no slide anterior aqui 0,407, que são dados de literatura, mas o fato é que nós estamos chegando aí já quase a 1 kg por habitante de dia, ou seja, a gente há 10, 15 anos era meio quilo, né? Então o valor metade. Então o brasileiro aumentou muito o seu consumo, né? A sua geração de resíduos. Tá? O fato é que hoje 40% apenas tem coleta seletiva, né? O que dificulta a gente pegar essas frações aqui e aproveitar, acaba tendo aqui um grande volume para ter. Né? Estima-se aí que as despesas totais aí são em torno de 22 bilhões de reais, o que dá mais ou menos 130 reais por habitante. Isso está cobrindo em torno de 54%. Né? Há uma cobrança, uma taxa de resíduos, e isso cobre aproximadamente 50%, ou seja, um déficit, né, que realmente cada um tem que arcar para ter um serviço de melhor qualidade aí. Tá? Temos ainda uma quantidade maior de lixões, em termos de unidade, né? Mas os aterros sanitários tiveram um salto, já superaram os aterros controlados. Né? Então também o nosso grande objetivo é em relação a isso aqui. Tá? Do que é produzido ainda uma grande parte não é recuperada, então também um outro ponto importante. Tá? Bom, entendendo um pouco esse panorama, né? Vamos ali para classificação. Então o resíduo, conforme a NBR, ele é dividido entre classe 1, que são os perigosos, tá? Que eles podem ser acondicionados e armazenados por um período de tempo, tá? Para depois ser encaminhado para disposição, incineração e assim por diante. Então esse é o classe 1 perigoso, né? Vamos falar depois um pouquinho deles. Classe 2 são os não perigosos. Eles são divididos em duas classes, né? Subclasses. Classe 2A e classe 2B. A são os não inertes e B são os inertes. Né? Então, o não inerte é aquele que não pode ser disposto no aterro sanitário, né, ou reciclado. Então, passa por questões de testes de biodegradabilidade, combustibilidade, solubilidade em água, etc. E os inertes são aqueles que podem ser dispostos. Tá? Então, isso vocês percebem que é a classificação importante do resíduo para entender para onde eu vou encaminhar, vou enviar. Ou seja, faz parte do seu processo de gestão de manejo desse resíduo. Classe 1, que são os perigosos. Tá? Isso é em função das suas propriedades físico-químicas, né, infecto-contagiosas. Tá? Eles podem apresentar risco à saúde pública ao ambiente. Né? Então eles apresentam pelo menos uma dessas características aqui. Né? Ou ele é inflamável, ou ele é corrosivo, ou reativo, ou tem toxicidade, ou patogenicidade. Tá? Então, exemplos de tipos de resíduos de classe 1 são perigosos. Borra de tinta, latas de tinta, né? Óleos minerais lubrificantes, resíduos com tinta, então você vê que a construção civil tem uma grande parte de resíduo voltada como classe 1. Né? Serragem, contaminada com óleo, com graxa ou com um produto químico, que é muito comum nesse tipo de indústria. EPIs contaminados com esses materiais. Né? Estopas, borras de chumbo, lodo de rampa de lavagem, lona de freio, então a parte aqui da parte de mecânica, né, de automóvel e tal. Tem esse tipo de problema, pastilhas de freio, tá? Óleo, papéis e plásticos estão contaminados com isso. Tá? Então, esse setor aqui que trabalha com esse tipo de material também é um pouco preocupante, tem que ter uma gestão adequada para esse tipo de resíduo aí. Tá? Classe 2 já são os não perigosos. Né? Então, eles podem apresentar uma dessas propriedades: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Né? Dentro da classe 2, né, que são esses não perigosos que eles podem apresentar, nós temos o 2A, que são os não inertes. Tá? Então, o que acontece? Ele tem uma baixa periculosidade, né, porque ele não é perigoso, mas é não inerte, mas ainda oferece então, né, uma capacidade de reação. Tá? Esse grupo aí inclui o quê? Matéria orgânica, papel, vidro, metal, né, que pode ser disposto no aterro sanitário, pode ser reciclado, né, com avaliação, né, desse potencial de reciclagem. Por isso,
tomar cuidado nas misturas, né? É importante a separação para a gente poder começar a ter um material de melhor qualidade para facilitar esse processo de reciclagem. Então a gente é corresponsável nisso aí. Exemplos: materiais orgânicos da indústria alimentícia, né? Lodos de sistemas de tratamento de águas, né? Fibra de vidro, tá? Resíduos de limpeza de caldeira, certo? E lodos provenientes de filtros, né? EPIs aí, uniformes, botas de borracha, tá? Embalagem de polietileno, que mais? Gessos, né? Então pensando na construção civil, tá? Então isso aí são materiais que a gente entende como não inertes, não perigosos, né? Aí, dos inertes, né? Só lembrando que os não perigosos ali, eles podem apresentar uma propriedade de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, né? O 2D, a classe 2D, de inertes, né, é o quê? É aquele que apresenta baixa capacidade de reação. Tá? Então pode ser disposto em aterro sanitário ou reciclado, né? Mas eles não sofrem qualquer tipo de alteração na sua composição com o passar do tempo. Né? Então aí entra lá os entulhos, por exemplo, voltado para a construção civil, né? Sucata de ferro, aço, tá? Então, por isso que são aterros que o ideal é você não misturar esse material para não deixar ele entrar em contato com materiais que são perigosos ou não inertes, enfim, certo? Bom, entendendo essa classificação, a gente tem que perceber as características. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso em próximos vídeos, em próximas aulas, mas é importante entender que as características dos resíduos são características físicas, químicas e biológicas. Tá? Então, das características físicas, né, nós temos o quê? A geração per capita, eu preciso saber o quanto cada um gera para eu estimar, né, o quanto eu vou gerar de resíduo, como fazer coleta, como fazer tratamento e como dispor corretamente. Eu preciso fazer a composição gravimétrica para entender o que eu tenho, né, matéria orgânica, o que é reciclado, o que não é, para saber para onde eu vou encaminhar cada parte, né, no meu sistema de gestão. Peso específico aparente, né, umidade e compressividade, já que isso aqui, né, eu consigo ter a relação de o resíduo em massa, em volume, quando eu consigo diminuir esse volume, né, dessa massa que eu tenho, né, e se isso vai gerar algum líquido, né, pela umidade ou não. Tá? E peso, né, eu transportar isso também é muito complexo, né, se tiver muita água, muita umidade, assim por diante. Então, essas características são fundamentais no manejo, na gestão dos resíduos. Depois a parte química, né, para entender um pouco melhor, por exemplo, a relação carbono-nitrogênio, caso eu vou fazer uma compostagem, né? Qual a composição química? Será que tem algum resíduo, algum metal pesado, alguma coisa que pode ser preocupante a nível de saúde pública, né? O pH, porque se eu quero fazer uma compostagem, eu preciso ter um pH adequado para isso, né? E o poder calorífico, caso eu queira fazer uma queima, uma incineração, quanto eu posso tirar de energia com esse resíduo. Então, percebam que essas características são fundamentais para fazer uma gestão adequada. E as biológicas ou microbiológicas estão vinculadas à questão da população microbiana que eu tenho aí, né? Os agentes patogênicos, tá? Que estão presentes nesse material, para eu retirar, caso eu queira fazer ali um uso desse material como composto, por exemplo, né? Passando por uma questão de compostagem. Tá? Então, entendendo como se classifica, né, esse panorama e algumas características, a gente vai ali então para os fatores que interferem nessas características. Tá? Então, com relação a fatores como chuvas no verão, né, o que a gente percebe? A chuva aumenta, tá? A influência dela é que ela aumenta o teor de umidade, né? Então é uma questão climática aí. E o verão a gente aumenta o teor de embalagens, né? A quantidade de embalagens, bebidas, né? Latas, vidros, plásticos. Então, perceber que épocas com chuvas no verão, então há uma influência, né, climática nessa produção, nesse tipo de resíduo que você vai ter. Então é importante prever para entender que a minha gestão, meu manejo tem que ser muito flexível, certo? Bom, depois, né, com relação a épocas especiais, então está vinculado também a questão climática, né, já que é uma questão cíclica, aí, né, tem época que é calor, verão, inverno, isso por diante. E essas épocas como o carnaval, por exemplo, em férias escolares, né, então o carnaval que eu tenho um aumento de teor de embalagens, eu consumo, né, então é um período que eu tenho que estar preparado para fazer esse tipo de manejo específico. E as férias, né, o que eu tenho? Então, as cidades, as áreas urbanas, as pessoas vivem, muitas vezes ocorre um esvaziamento, e as pessoas buscam áreas mais turísticas. Então, o aumento, né, da população flutuante nessas regiões, eu tenho que estar prevendo ações específicas aí. Tá? Até para que as pessoas retornem, né, geralmente uma área turística vive, né, daquilo ali, a economia gira em torno disso, certo? A questão demográfica, a população, né? Então, quanto maior a população, maior geração per capita. Tá?
além de gerar mais por ter mais pessoas, a geração per capita por pessoa também aumenta, né? O nível cultural, né? Então, quanto maior esse nível cultural, as pessoas são mais conscientes da sua relação entre ela com o ambiente e a geração de resíduos, então muitas vezes elas buscam materiais que são possíveis de serem recicláveis, né? Ou materiais com menos embalagens, menos resíduos, né? Então isso ajuda a trabalhar aquela relação da composição do resíduo, né? Às vezes o outro é mais reciclável do que matéria orgânica, as pessoas não geram tantos resíduos orgânicos, né? Então é uma questão que tem que ser avaliada em cada caso, mas é uma ideia já geral, né? O poder aquisitivo, a gente sabe que as pessoas com maior poder aquisitivo às vezes acabam gerando mais resíduos, mas também muitas vezes podem também, com maior poder aquisitivo, ter um nível cultural melhor e acabar consumindo um tipo de resíduo que pode ser reciclado e tem menos embalagem, gerando até menos. Tá? Isso pode acontecer também. Né? O desenvolvimento tecnológico, né? Então, cada vez mais buscando materiais aí que são mais adequados do ponto de sustentabilidade com relação aos resíduos. Então, é um fator interessante. Né? Investir em ciência e tecnologia é fundamental. Tá? E as campanhas ambientais, educação sanitária, educação ambiental, né, que é aquela questão ali que não é uma medida estruturante do ponto de vista físico, né, de ônibus, mas que é fundamental para você trabalhar com todas essas questões aqui, né, desde lá das escolas, né, com as crianças até com o pessoal mais idoso, certo? Então aqui a gente fecha essa parte sobre a parte de conceitos, fatores, características, e depois na próxima aula eu vou falar mais sobre alguns assuntos aprofundando nessa temática aí.